Então, pessoal, primeiramente eu queria agradecer a Gisele, que é lá de Pinda, e a Josimeire, que é de Lorena, que são as administradoras, né, do grupo do Facebook, Professores PEI 2020, que já demonstrou um grande resultado, né? Lá no grupo já tem quase 7.700 pessoas, né, compartilhando as experiências. E o legal desse grupo, conduzido pela Gisele e pela Josimeire, é que está ajudando bastante gente do PEI, né? Principalmente os novos, né? Os novos entrantes. Então, parabéns, Gi, parabéns, Josi, pelo trabalho. Eu sei que dá um trabalho grande, né? Ficar administrando esse grupo. Parece que, para quem entra lá e vê, parece que é fácil, mas não é tão fácil assim, né? Dá trabalho, pelo menos, né? E hoje, essa live, a pedido, né, a convite da Gisele e da Josi, a gente, elas pediram para mim que eu fizesse uma introdução, né, do PEI para quem é novo no PEI, né? Então, primeiro, obrigado pelo convite para ambas e espero atender as expectativas de vocês, tá? Hoje a gente tem dois objetivos para falar com vocês, uma hora e pouco, né? O primeiro objetivo é dar algumas dicas para vocês, né? Sobre o que a gente pode fazer logo de cara nos primeiros dias do PEI. A gente vai fazer de conta hoje que a gente está vivendo um período normal, né? Mas não está normal, mas fica fora da nossa governabilidade falar o que a gente pode fazer do PEI nesse momento. Eu sei que vocês estão trabalhando bastante, mas vamos fazer de conta que a gente está numa vida normal, né? Então, o primeiro objetivo é dar para vocês algumas dicas. Um outro objetivo aliviar um pouco, atenuar um pouquinho essa ansiedade que vocês estão passando, né? Então, a gente que já passou por várias escolas, então a gente sabe o que é o início de uma escola no PEI. Então, o segundo objetivo nosso é tirar ou abaixar um pouco essa ansiedade e um pouco dessa preocupação que vocês passam, porque o primeiro ano não é fácil. O primeiro ano é realmente muito difícil. Então, a gente vai tratar algumas coisas para tentar ajudar vocês, tá? Antes de começarmos a falar de algumas coisas, eu queria falar para vocês que o que a gente vai tratar aqui hoje são coisas, são assuntos, são temas, são pontos que foram construídos nas escolas. O que eu vou falar aqui não é uma coisa só minha, é uma coisa das escolas. São coisas que foram construídas junto com professores, diretores, PCNP, supervisores, diretorias. Então, o que eu vou falar aqui não é a minha opinião, não é o que eu acho, o que eu penso, o que eu acredito, mas o que eu acredito, sim, bastante coisa, mas são coisas que a gente foi construído, essas coisas foram construídas dentro das escolas, tá? E eu vou seguramente evitar o máximo ou falar nada de opinião e ponto de vista. Eu vou estar falando coisas aqui para vocês que foram evidências e constatações que a gente que nós vimos nas escolas, né? Nesses quase 8, 9 anos de trabalho junto com o ensino integral. Então, espero não ficar colocando aqui para vocês opiniões, pontos de vistas, né? E, e o terceiro ponto que eu queria colocar é que tudo que a gente for falar aqui está dentro dos livros do Programa Ensino Integral da Secretaria de Estado de São Paulo. Então, toda vez que a gente fala alguma coisa em público, principalmente numa situação como essa, eu tenho que seguir as diretrizes do programa, né? Então, seguramente eu vou estar seguindo bastante as diretrizes do programa. E como é um bate-papo bastante rápido, o meu objetivo é trabalhar uma abrangência o maior possível para dar umas dicas para vocês, para que vocês consigam conduzir na escola, mas quando a gente trabalha com abrangência grande, a gente peca na profundidade da discussão, né? Então, durante essa conversa, eu vou estar falando algumas coisas para vocês e, em vez em quando, eu vou falar, veja o vídeo tal, lá no YouTube Guzo Consultoria. A gente tem lá 102 vídeos, né? Então, quando eu estiver falando alguma coisa que tem vídeo lá no YouTube, eu vou falar, pessoal, veja o vídeo tal. E eu vou passar para frente, porque não vai
ser possível a gente se aprofundar muito em alguns pontos, né? Senão a gente não consegue ter esse atingimento no abrangimento de mais itens possíveis, maior número de itens possível, né? Para começar, tem um vídeo lá no YouTube que fala muito dessa imagem aqui, ó. Muitos de vocês já conhecem bastante essa imagem, né? Esse banner, a gente chama de banner, que mostra a escola ensino integral em uma página, tá? E esse banner, a gente pode falar dele em 2 minutos, que eu vou falar agora para vocês, e dá para falar dele pelo menos umas 40 horas, né? Porque isso aqui é o programa ensino integral em uma página, tá? Tá? E o que esse banner mostra logo de cara? Mostra logo de cara que o principal objetivo do programa ensino integral é fazer com que o jovem seja protagonista, né? Lá no topo. Quer dizer, a gente quer transformar o aluno e a gente precisa transformar em aluno em autônomo, mas depois, em seguida, competente e depois solidário. A gente fala bastante disso, né? Individualmente, essas 3 características, esses 3 elementos, não é legal, né? O que é legal é a gente ter o aluno autônomo, competente e solidário, porque o aluno exclusivamente autônomo, ele que não é competente, tão pouco solidário, ele é um menino egoísta. Se ele é exclusivamente competente, ele é um menino normalmente arrogante. E se ele é exclusivamente solidário, ele é o bobão da turma, né? Porque ele não sabe fazer nada, não se vira sozinho e quer ajudar todo mundo. Mas é uma característica positiva. Agora, quando a gente tem essas 3 coisas no aluno, que a gente conquista para ele e ele com ele mesmo, a gente tem um jovem protagonista, tá? E aqui embaixo é a base do programa, são os princípios, valores e premissas, né? Aqui embaixo é o que sustenta toda a estrutura da escola. Então, aqui a gente tem os valores, princípios e premissas que sustentam toda a escola. A hora que a gente tem atitudes e comportamentos que seguem esses princípios, tudo acontece na escola. Então, eu vou resumir principalmente nos princípios, tá? Porque não vai dar para a gente falar de todas as premissas e todos os valores. Então, vamos falar principalmente dos princípios. Os princípios são pedagogia da presença, educação interdimensional, 4 pilares da educação e protagonismo. Então, quando a gente tem dentro da escola acontecendo esses princípios, a escola acontece de uma forma fantástica. O sucesso é atingido. Eu sempre falo, se a gente tiver essa base na escola, significa que, principalmente, você ter alunos e professores praticando os 4 pilares da educação. Os professores atuando com pedagogia da presença e educação interdimensional. Então, a gente pode falar, sim, que esta parte inferior, essa base dessa estrutura, é gestão de pessoas. Então, quando a gente tem gestão de pessoas dentro da escola, você tem tudo para acontecer. E o que a gente resume o que é gestão de pessoas no primeiro momento? Gestão de pessoas no primeiro momento é a gente ter, como eu já falei, e vou falar muitas vezes, educadores e alunos praticando os 4 pilares da educação. Segundo, em gestão de pessoas ou na base do programa, a gente precisa ter alunos e professores com relacionamentos positivos sustentados por meio de confiança e afinidade. Confiança é acreditar. Afinidade é gostar. Não é todo mundo que a gente confia que a gente gosta. Não é todo mundo que a gente gosta que a gente confia. Agora, quando a gente tem alguém que a gente se relaciona com ela, seja aluno, seja colega, professor, a consequência da confiança e afinidade conjuntamente é você ter comprometimento e fidelidade das pessoas. Aí, tudo acontece. E, por último, por definição, 3 pontos, principalmente, que eu acho que não precisa mais do quarto, a gente precisa ter educadores competentes e motivados. Competentes é saber fazer. Motivado é querer fazer. Não adianta ser só um desses 2 pontos. Não adianta ser competente e não querer fazer. Não adianta querer fazer se você ainda não sabe fazer. E o que acontece aí no programa Ensino Integral, que eu já coloco logo de cara? Vocês sabem fazer tudo no primeiro mês, no primeiro semestre?
O programa Ensino Integral tem mais de 60, quase 70 itens novos, metodologias, ferramentas, instrumentos, atividades. Quase 70, eu até contei outro dia, eu até parei, porque acho que dá mais de 70 atividades novas, metodologias novas. Então, não é do dia para a noite que você vai conseguir fazer. Então, é difícil para o educador, no primeiro momento, entender que ele não sabe fazer aquilo, que ele é incompetente naquilo. Infelizmente, mas no começo é assim. E isso é uma das coisas que angustia muito o educador. Faz o educador sofrer bastante. Então, vamos falar um pouco disso, né? Só eu me guiar aqui, tá? Eu estava falando aqui do... A partir do momento que você tem aqui educadores com relacionamentos positivos, competentes e motivados, a gente vai para a parte de cima. A gente tem aqui as aulas regulares, que é o currículo comum, e aqui a gente tem as aulas da parte diversificada. A gente está falando de nivelamento, OIE e eletivas. A partir do momento que você tem essa interação entre essas duas coisas aqui, você tem uma escola divertida, interessante e difícil. Por quê? Difícil, aprender não é fácil. Então, aqui, a combinação dessas duas coisas aqui, aulas regulares, aulas do nivelamento aí eletivas, você tem essa interação, você tem o quê? Excelência acadêmica, que é a consequência. A partir do momento que você tem excelência acadêmica sendo trabalhada aqui embaixo e aqui em cima, aqui é o professor da Base Nacional Comum atuando e fazendo interações com o professor de projeto de vida aqui e o tutor. Então, aqui a gente tem o professor na sua aula, interagindo fora da aula, claro, junto com o projeto de vida, com o professor de projeto de vida e o tutor. É aquele caso do Zezinho, por exemplo, um menino que está bastante defasado, bastante bagunceiro, está faltando bastante. A partir do momento que o professor, na sua aula, percebe que o Zezinho está se interessando, está tendo as primeiras iniciativas para começar a estudar, ele avisa o tutor avisa, conversa com o Zezinho, elogia o Zezinho, o professor de projeto de vida, ele faz o Zezinho como um exemplo positivo na aula para dar sensações de sucesso para o Zezinho no seu dia a dia. Tá? E, ao mesmo tempo, não separado, o professor, na sua gestão em sala de aula, tem que trabalhar autonomia, competência e solidariedade, junto com 4 pilares, junto com a sua disciplina. Então, aqui, o professor, na sua gestão em sala de aula, ele precisa trabalhar, desenvolver autonomia, competência e solidariedade com o aluno. Pessoal, aqui tem, acho que uns 3 ou 4 vídeos que tratam desses pontos aqui, tá? Lá no YouTube, Guzo Consultoria. A gente vai voltar nele daqui a pouco outra vez. Vamos falar agora dos desafios que o professor ou o diretor, o educador tem nos seus primeiros dias. O que acontece nos primeiros dias, né? Todo mundo alegre, todo mundo motivado, todo mundo ansioso para poder fazer as coisas, né? E muita gente nova, muita gente que chegou na escola que a gente não conhece, né? A gente conhece, pô, o cara legal, né? E aí passa um tempinho, aí o diretor fala assim, caramba, o que eu faço primeiro, né? O que eu faço primeiro? Ele senta na sala dele lá e fala, caramba, tem tanta coisa nova, o que eu faço primeiro? A mesma coisa o professor, falou, caramba, vou fazer o guia de aprendizagem primeiro, o programa de ação, o que eu vou fazer? Caramba, né? E aí é normal, né? Todo mundo motivado, sai todo mundo fazendo tudo, né? O diretor fazendo o papel do professor, o professor fazendo o papel do coordenador, e etc. E depois de um tempo começa a bater uma certa, caramba, e agora? O que eu faço, né? Pessoal, isso que eu estou falando não é o que eu acho, pessoal, é isso que a gente viu nas escolas, isso que a gente vê até hoje. Toda escola nova, um abraço para o pessoal do Celso Gama, por exemplo, que começou outro dia, aqui de Santo André. Caramba, eu falava para o pessoal, o primeiro ano não vai ser fácil, o pessoal vai ser difícil, vocês vão... Meu, o pessoal não acredita que a gente fala que o começo é difícil. O primeiro ano é difícil, pra caramba, e o segundo ano é um pouquinho menos difícil, mas continua difícil também. Mas a gente precisa ter a consciência de o que fazer primeiro, o que fazer segundo e etc, né? Agora, poxa, tem acolhimento, tem plano de ação, tem programa de ação, tem guia de aprendizagem, tem que fazer
plano de nivelamento, plano de eletivas, orientação de estudo, puxa vida, clube juvenil, puxa, eu nem vou falar do clube juvenil para começar, né? Mas a gente vai falar daqui a pouco. Agora, depois de quase 8 anos, 9 anos atuando nas escolas PEI, pessoal, o PEI vale a pena. Eu constatei e constato até hoje os resultados que uma escola de ensino integral traz para o aluno, para a família. Então, vale muito a pena, pessoal. Não é fácil, não é rápido, vai devagarzinho e vale muito a pena, tá? E outra coisa que lá em 2002 eu não sabia, hoje eu sei, porque tem muitas evidências e muitas constatações, né? Uma das coisas que eu falaria, hoje eu tenho essa possibilidade de falar, pela experiência que a gente tem com o que a gente já viu, né? A sua escola, para ficar boa, professor novo no PEI, diretor novo no PEI, vai demorar para ficar boa, uns 3 a 4 anos. De novo, não é eu que acho isso, eu vejo isso todos os dias. Então, é muito comum você chegar numa escola de 2 anos que ainda está começando, né? Fazer as coisas de acordo com o que o programa estabelece. Então, porque tem muita coisa, não adianta querer colocar um elefante numa fechadura, pessoal, não adianta. Né? É isso que a gente vai ter que fazer um trabalho, e vocês vão ter que fazer um trabalho, principalmente a equipe gestora, com os professores também, e vocês vão ter que começar a escolher as brigas que vocês querem brigar. O que eu faço primeiro? Isso, ou das 70 coisas, qual eu faço primeiro? Então, como tem 70 coisas para vocês fazerem e você precisa fazer tudo, você precisa escolher, porque o dia só tem 8, 9 horas de trabalho, né? E você tem que escolher. Agora, o difícil para o educador, sabe o que é? Primeiro fazer essa escolha, o que ele vai fazer primeiro. E depois, e eu vou falar uma coisa aqui que vocês vão achar ruim, mas é a realidade. Vocês vão ter que se acostumar a fazer algumas coisas com um índice de êxito de 20 a 30% no começo sobre algo. Né? Uma eletiva, por exemplo, que eu vi, tá? Não estou falando o que eu acho de novo. Uma eletiva, para começar a funcionar legal, cara, é no mínimo 2 anos e meio. Poxa, o Augusto fala, é o que eu vejo. Uma eletiva para funcionar legal demora uns 2 anos no mínimo. Na quarta eletiva você vai fazer mais ou menos legal. Que esse mais ou menos legal que eu estou falando é uns 50% do que ela deveria fazer. Agora, para o educador aceitar, poxa, eu vou fazer isso, só vou atingir 30% de êxito, pô, caramba, é muito frustrante para o educador. Mas tem que se acostumar. Porque não dá para fazer 100% das 70 coisas novas, 100% completo e perfeito. Não dá. Tá? Uma eletiva, no primeiro momento, só falando dela um pouquinho, que é o retrato da escola, uma eletiva, né? A eletiva tem que ser divertida. No começo, a primeira eletiva, faça ela divertida. Se preocupa com outras coisas que também são importantes, mas são prioritárias. Aí, no segundo ano, na segunda eletiva, ela tem que ser divertida e um pouquinho interessante. Na terceira eletiva, ela tem que ser divertida sempre, interessante sempre, e começa a ficar um pouquinho difícil. Vamos começar a colocar umas habilidades estruturantes nela lá para trabalhar, entendeu? Na terceira eletiva, ó, eu coloquei uma habilidade estruturante, eu vou colocar 2 ou 3 agora, mas não vai ser legal ainda. Então, você vai começar a trabalhar com uma eletiva legal dali 2 anos, no mínimo. E a escola é assim também. A escola, no primeiro ano, você vai fazer o que der. Agora, importante, quando a gente faz algumas coisas positivas, mesmo que com êxito de 30%, e não tudo que a gente poderia fazer, a escola já começa a evoluir. Impressionante. Quando a escola começa a fazer algumas pequenas coisas que o programa estabelece, o IDESP já sobe para caramba. Já sobe para caramba. Aí as escolas que sobem para caramba, no outro ano quer subir a mesma coisa, não consegue. Por quê? Porque tem que fazer e começar normal, pessoal. Tudo isso é normal, né? Então, 2 coisas que o educador novo no PEI tem dificuldade: escolher o que fazer, porque não dá para fazer as 70 coisas. E segundo, se contentar, não é se contentar, mas se acostumar a ter êxito de 20 a 30% no começo, quando você está começando a fazer alguma coisa. Um guia de aprendizagem, por exemplo, o primeiro guia de aprendizagem que você vai fazer, cara,
vai dar 20%, 30% do que ele exige. Depois, no outro bimestre, opa, melhora 2, 3, 5%, depois de um ano, 2, o guia tá bom. O guia também, tenho certeza, na média, demora um ano e meio para ficar bom, tá? É difícil para o educador. E vai falar isso para ele não acredita, né? E a última coisa que eu falaria, assim, de importante agora e hoje, se a gente tiver outra oportunidade, a gente pode continuar a conversa, vocês têm que tomar cuidado, sabe? Porque se vocês não tomarem cuidado, vocês vão ficar doentes. Doente do pé e doente da cabeça. E é isso que a gente vê nas escolas, tá? Tá? E desde lá de 2012 já era assim, só que eu não entendia direito esses porquês lá em 2012, né? Então, eu vou colocar dois exemplos de duas diretoras, né? Excelentes diretoras, tá? Lá em 2012. Eu vou colocar o exemplo dessas duas, porque não daria para colocar de vários outros, né? Do Dário, da Eliana, tá? Daria para colocar bastantes exemplos aqui. Mariana, etc. Agora, eu vou colocar só dessas duas, porque essas duas representam dois tipos de diretores, né? A gente tem a Eliana, por exemplo, né? Dois tipos de diretoras, porque dois tipos de diretoras diferentes. A Eliana era a diretora boazinha, calminha, né? Quem conheceu a Eliana lá de Indaiatuba, né? Trabalhava lá com a Aurélio, né? Com a Elisa, né? Então, Eliana boazinha, quietinha, educada pra caramba, delicada pra caramba. Agora, a Cleide, eu sei que ela está me ouvindo, ela me autorizou a falar. A Cleide é a Cleide Furacão, sabe? Cara, a mulher era fera, brava pra caramba. Se ela pudesse, ela me batia na época lá, né? Então, uma boazinha, comprometida pra caramba, competente pra caramba na sua carreira. A Cleide é a mesma coisa. Competente na sua carreira, comprometida pra caramba e brava pra caramba, entendeu? Então vamos falar das duas, né? Ah, a Cleide nem tanto, porque ela era mais teimosa, mas a Eliana ela, antes de acabar o primeiro semestre, ela falou para a gente assim, Guzo e Elisane, né? A Elisane, depois eu falo da Elisane também. Eu vou sair do P. Vou sair do P porque me sinto muito incompetente, eu não estou conseguindo fazer tudo, eu sempre fui uma profissional muito séria, e eu estou dando conta que eu não consigo fazer o que o PI exige, né? Então, eu falei, pô, ele espera um pouco, tal. A gente conversou com ela falou que poderia esperar o início do segundo semestre. Mas antes disso, Helena, deixa eu ver o seu programa de ação. Porque o programa de ação, uma das coisas que ele estabelece é as suas principais atribuições, né? As suas principais responsabilidades, seus principais quadrados. Não está completo e não está perfeito ainda, eu preciso ver. Eu falei, isso não é uma coisa que todo mundo faz, né? Deixa eu ver o documento. Eles querem que o documento fique completo e perfeito para mostrar para os outros. Cara, não é assim, nunca vai ficar completo e perfeito. Então, isso quando a gente pedia lá em 2012 um documento para ver, ninguém mostrava, cara. 3, 4 meses de programa, deixa eu ver o plano de ação. Não está pronto ainda, não está bom ainda. O programa de ação também não está, o guia também não está bom ainda. Quer dizer, fazia 3 meses eles tinham, mas não queriam mostrar, porque queriam que ficasse completo e perfeito. Aí a gente eu peguei o programa de ação da Eliana, eu falei, Eliana, essa atividade aqui de quem é? Mas, tem PCG, tem vice-diretor, e você é diretora, tem professor. De quem é essa atribuição aqui? Conforme o programa. Sabe o que é? Não, estou perguntando, de quem é essa atribuição? É da PCG, né? Mas eu coloquei aqui porque eu sempre fiz isso, então quero continuar fazendo, né? E essa, do Aurélio, do vice-diretor, da Elisa, do Aurélio e tal. Dos 12 itens que ela colocou, 8 não era dela. Ela estava fazendo 8 coisas que não era dela. Era do PCG e do vice. Falei, Helena, caramba, como é que você faz? Não, é que eu sempre fiz na escola regular, eu sempre fui assim e tal. Eu estou ajudando, né? A Elisa e a Aurélia, eu estou ajudando, né? Você acha que eu estou ajudando? E os dois olharam para nós assim, falando, né? Aí eu perguntei para a Elisa e para a Aurélia, o que vocês acham que ela... É legal o que ela faz? Mas eu estou ajudando, eu estou ajudando.
Mas você está invadindo o quadrado dela, cara. Você está fazendo a função dela. Então, quando você invade um quadrado do outro, quando a pessoa é competente e comprometida esse outro, ela fica brava pra caramba com você, porque ela está fazendo uma coisa que é sua, invadindo o seu quadrado e fazendo a coisa, né? Agora, quando o cara é braço curto, ele deixa, né? Fala, deixa o outro fazer. Já que o outro quer fazer, deixa eu fazer. Então, dá problema. Tanto para o competente como para o desmotivado. Aí, a Eliana, depois de 2, 3 meses, ela sofria, porque ela queria estar no pedagógico, ela queria estar naquela coisa. Ela falou, Gus, é mais forte do que eu, caramba. Eu falei, não, Eliana, agora se você invadir o quadrado dele, você viu que eles não gostam. Você invade, você tira a função deles, etc. Ela falou, tá bom, né? E depois, no final do ano, ela falou assim, Gus, foi duro abrir mão do que eu sempre fiz. Mas hoje estou motivado a continuar, né? Então, você tinha uma diretora boazinha, motivada pra caramba, que queria fazer tudo, né? E como não conseguia fazer tudo, ela ficava frustrada. Por quê? Porque tem uma fórmula aqui, que tem um vídeo lá que também mostra isso, ó, isso aqui, ó. Vocês conseguem ver aí, ó. Sucesso é o resultado 1 milímetro maior do que a expectativa. Quando eu tenho um resultado 1 milímetro maior do que eu esperava atingir, eu tenho a sensação de sucesso, eu tenho a sensação de satisfação, tá? Quando eu consigo um resultado 1 milímetro maior do que eu esperava. Agora, do outro jeito, quando eu tenho um resultado, mesmo que seja bom, 1 milímetro menor do que eu esperava, repito, quando eu tenho um resultado 1 milímetro melhor do que eu esperava, mesmo o resultado sendo bom, eu tenho sensação de insatisfação. Eu tenho a sensação de fracasso. É isso que a Eliana estava sentindo naquela época. Tudo que ela queria fazer completo e perfeito. Ela não conseguia, frustração, fracasso. Frustração, fracasso. Então, quem e essa fórmula também vale para felicidade. Felicidade é o que a gente tem como resultado 1 milímetro maior do que a gente esperava. Então, a nossa felicidade não é em cima do que a gente conquista, é em cima do que a gente espera. Então, essa era a Eliana, desculpa, lá de Indaiatuba. Agora vamos falar da Cleide. Comprometida, sempre foi muito competente e também tinha as mesmas sensações de frustração e fracasso, né? E aí, um dia eu cheguei lá, falei para ela assim, Cleide, vocês precisam fazer a agenda da escola. Meu, ela quase me bateu. Aí tinha a Esther lá, né? A Esther que era boazinha, a Esther que me ajudava, me protegia, porque se deixasse a Cleide me batia. Ela falou, não vou fazer agenda. Esse programa de ação também não vai dar certo, não quero fazer direito, vou fazer mais ou menos. A escola, o PEI é muito burocrático, é isso que a gente escuta bastante, né? Muita burocracia, né? Muita burocracia, muito documento, tem que fazer documento, não sei para que serve, etc, etc, etc. Né? E também passava em cima do PCG, passava que era o Luiz, depois né, da Esther, a Esther até que maneirava um pouquinho, mas se deixasse a Esther também, ela passava por cima da Esther. Queria fazer tudo, né? Então a gente está falando da Cleide, né? Uma pessoa muito competente, sou amigo dela até hoje. Conversei ontem com ela, a gente conversa constantemente, a gente tem alguns projetos juntos até hoje, né? Virou minha amiga, né? Ela queria me bater, agora a gente é amigo. Eliana, conversei ontem. E então a gente está falando de burocracia, resistência às inovações, né? E duas pessoas totalmente diferentes, né? Então, de um lado, você tinha a Eliana, que era muito competente no passado, muito comprometida no PEI, que estava frustrada e magoada com ela mesma, né? E, claro, no conjunto todo ela estava frustrada e magoada, e insatisfeita também. E a Cleide, a Eliana lá em Dayatuba e a Cleide aqui em Santo André. Muito frustrada, muito magoada e muito brava com ela mesma e com todo mundo. Então, quer dizer, tinha... Ah, eu vou falar da Cissa também. A Cissa era PCG lá de Itatiba, tinha a Eliana, que era diretora, se aposentou agora.
A Cissa, ela falava assim para a gente: quando você, Elisane, vem aqui, eu tenho uma sensação, uma mistura de sensações de ansiedade, de curiosidade, uma mistura de satisfação, angústia, preocupação, medo. E a gente pedia para ela, né? Deixa eu ver as coisas. Aí era abrir. E a Cissa até falou para mim que eu poderia falar isso publicamente, né? Que ela ficou um dia, uma vez que a gente foi lá, ficou uma semana sem falar. Ela não conseguia falar, perdeu a voz. Pela angústia que ela estava passando no PEI em 2012. Então, é isso que aconteceu em 2012 e acontece até hoje nas escolas, tá? E agora é fácil falar dos outros, né? Fácil falar dos outros, né? Eu também era principiante, né? Porque estava começando o PEI em 2012, né? Comecei a estudar em 2011 junto com a Elisane, a gente estudou pra caramba e mesmo assim nós estamos aprendendo ainda, né? Uh, e aí, eu estou recebendo um recado aí. Ah, não vai dar, Marcelo. Agora não vou conseguir. Falar dos outros é fácil. Vou falar de mim um pouquinho só para também, né? Vou começar da história de trás para frente. Eu fui lá fazer uma formação lá no interior e lá estava a Nadir, de São José do Rio Preto. Depois de uma formação de 8 horas, falando 8 horas lá, a Nadir quis fazer um elogio para mim, né? A Nadir falou para mim assim: Guzo, você melhorou muito. Você tá bonzinho. Nadir, o que você está querendo dizer? Eu melhorei muito, ok, legal, que eu fiquei bonzinho, tá bom. É que lá em 2012 você era terrível, né? A Elisane falava isso para mim, né? E teve uma outra diretora também, recentemente, que eu fui, que falou a mesma coisa, teve outra, várias pessoas falaram, né? Então, a gente tem que mudar para continuar no PEI, para permanecer no PEI. Porque se a gente entra e quer ficar do mesmo jeito, não vai dar certo. Então, uma das coisas que eu ainda sempre tento fazer, muitas vezes eu nem consigo, mas a gente tem que mudar. Porque se a gente não mudar, a gente não melhora, né? Então, aprendi muito nas escolas, tenho muitos amigos até hoje, muitos gostam de mim hoje, e lá do passado eu tenho certeza que muitos não gostaram de mim, né? Então, publicamente aqui eu queria pedir desculpas para aquelas pessoas as quais eu tratei lá em 2012, que, né, eu queria fazer o meu melhor, mas eu tenho que ter certeza que eu fui muito duro muitas vezes, né? Porque eu posso justificar, a Elisane que fala isso, né? Você tinha pressa por eles, né? E era verdade. Então eu tinha angústia, como vocês tinham essa sensação de insatisfação, de fracasso e de frustração, eu também tinha. E eu queria fazer que essa escola evoluísse o mais rápido possível, e eu nessa ansiedade, eu fiz, acho que muita gente sofrer. Então, peço desculpas para aqueles que conviveram comigo, que se sentiram magoados, que eu tenho certeza que eu também não era fácil, né? Então, de novo, vamos em frente, né? E naquela época tinha a Elisane, né? Que era boazinha, né? Quer dizer, isso também era interessante, né? Porque todo mundo chegava, oh, Elisane, que legal. Todo mundo adorava a Elisane. E muitos não gostavam de mim. Então, eu ficava com raiva da Elisane, né? Mas com razão, né? Porque a Elisane era generosa demais, boazinha demais, né? E eu era o ruim, eu era o coração peludo. E a Elisane era o coração bonzinho, né? Então, algumas conclusões. Eu vou ler aqui para ficar mais fácil, tá? Então, a gente estava falando, nós estamos falando de gente, de pessoas super comprometidas, mas essas pessoas, elas precisam de disciplina. Elas precisam saber quais são os seus quadrados, seu principal e os demais quadrados, e o do colega, né? Então, uma das primeiras coisas que vocês, educadores novos do PEI, precisam fazer, uma das primeiras coisas é definir o seu principal quadrado e os outros principais quadrados. E todos saberem qual que é o do colega também.
E não dá para fazer tudo completo e perfeito, pessoal, não dá. Né? E ainda em pouco tempo. Não dá. Vocês têm que ter essa consciência. Mas tem que começar hoje também, não é porque vai ser tudo incompleto e perfeito que você não começa, tem que começar hoje. Burocracia no PEI, isso é forte, cara. Todo mundo fala que o PEI é muito burocrático, né? E muita gente fala isso. Resistências às inovações. Até um certo ponto é natural. Fazer uma coisa nova que eu nunca fiz, e bastante coisas ao mesmo tempo, a gente vai resistir. Mas a gente não pode resistir ao ponto de não evoluir de 20 para 25, para 30% de êxito, tá? Então, isso não pode acontecer. E também resistências de fazer as coisas de formas diferentes, né? Porque eu fazia sempre assim, eu vou continuar. Não, não. Tem que repensar e tem que fazer diferente o que sempre fez. Tem que parar para pensar. Por quê? Porque para você melhorar, você precisa fazer inovações. Para você melhorar, você precisa fazer o diferente o que sempre fez. Para você melhorar, você precisa fazer aquelas coisas boas que você sempre fez. Essas três coisas. E normalmente 95% das pessoas se apegam no quê? Continuar fazendo o que sempre fez. Então não vai melhorar. Para você melhorar, você precisa fazer coisas novas. Para você melhorar, você precisa fazer diferente do que você sempre fez. E o PEI é isso, o PEI te traz isso. Bastante inovação e bastante exigências para você fazer diferente do que você sempre fez, tá? E se a gente não souber lidar com essas coisas, a gente vai estar com essa briga da sensação de insatisfação, satisfação, frustração, né? Sucesso ou fracasso. Então, é preciso escolher as prioridades, é preciso saber que no começo a gente vai ter uma taxa de êxito de 20% a 30%, 35%, 40% aos poucos, e a sua escola vai ficar boa, pessoal, só daqui 4 anos. Mas precisa começar hoje. Começar hoje a fazer o certo, tá? Só para dar um exemplo, vamos começar pelo que acontece primeiro na escola, no acolhimento. O que acontece no acolhimento? O principal objetivo do acolhimento, qual é? O principal é um só. E as escolas também têm essa dificuldade de identificar o que é o principal. O principal objetivo do acolhimento é transformar o jovem em jovem protagonista, autônomo, competente e solidário. O outro objetivo do... Tem um vídeo lá no YouTube também, acolhimento, tá? O segundo objetivo do acolhimento é o aluno ter contato com os 4 pilares da educação, para ele entender que ele tem que ter atitudes e comportamentos baseados nos 4 pilares da educação para conseguir o protagonismo e o seu projeto de vida. E o terceiro objetivo do acolhimento é fazer com que o aluno tenha contato com o protagonismo, que ele tem que ter a certeza que ele vai precisar daquilo para chegar lá. Para ser protagonista e atingir seu sonho, seu projeto de vida. Tá? Então, são esses 3 objetivos do acolhimento, tá? Agora, olha que interessante, você tem que trabalhar os 4 pilares, né, da educação, tem que trabalhar o sonho, tem que trabalhar o protagonismo. E é trabalhado, bem trabalhado no acolhimento. E o que tem que acontecer na escola depois do acolhimento? Sabe o que é? Tem que continuar acontecendo as mesmas coisas por meio dos professores e dos educadores do que aconteceu no acolhimento. Trabalhar o sonho, né? O acolhimento, desculpa, não sei se eu falei abertamente, mas o primeiro objetivo do acolhimento é fazer o aluno sonhar, desculpa. Sonhar, varal dos sonhos. O segundo é ele ter contato com os 4 pilares, para saber que precisa trabalhar com eles, saber atitudes e comportamentos, e protagonismo. Então, o que acontece no acolhimento tem que acontecer depois na escola, até os 3 anos, até o aluno sair. E vamos falar um pouquinho do Clube Juvenil. A gente está falando muito rapidamente isso, mas eu já estou vendo que o tempo está passando e a gente vai ter que dar uma corridinha, tá? Clube Juvenil. Caraca, as escolas em média têm de 300 alunos até 800 alunos em média. Na primeira semana, no primeiro mês do ensino integral. O diretor nem dorme. Todo mundo lá na TPC, estudando, fazendo formação, etc. E o diretor e o vice lá com 500, 600 alunos. Sozinhos. Imagina a preocupação
E o pior é que isso é difícil. Que você vai, depois de 2, 3 anos na escola, continua a mesma coisa. Difícil. Então, o clube juvenil, a primeira coisa que você tem que conseguir no clube juvenil, sabe o que é? Que eles fiquem disciplinados. Essa é a definição com a dor. Precisamos garantir a disciplina. Agora, com amor, é assim, a gente precisa garantir no clube que os alunos pratiquem os 4 pilares. Então, o que a gente tem que fazer? Chamar, logo no primeiro mês da escola, chegar e chamar líderes de turma e presidentes de clube. Falar assim, pessoal, está aqui um material de 4 pilares, tá? Vocês estudam, depois a gente vai fazer uma reunião, todo mundo lá no auditório, sobre os 4 pilares, porque a gente precisa praticar os 4 pilares. Aí, se reúne com os líderes de turma e os presidentes do clube, e depois que eles estudaram, fala, pessoal, vamos fazer uns combinados sobre os 4 pilares? Brainstorm, o que pode fazer no clube ou nas classes baseando-se nos 4 pilares? Isso. Depois, outro brainstorm. O que não pode fazer? Tá bom. Então, isso fica o combinado do que pode, do que não pode fazer, dos 4 pilares da educação. Aí, os últimos 2 combinados. O que a gente vai fazer com quem cumprir os combinados? Nós vamos elogiar e incentivar. E o que nós vamos fazer com os alunos que não cumpriram os combinados? Vai chamar, conversar e registrar. Combinado? Começa assim. Isso não significa que os alunos no clube e na classe vão ficar disciplinados ou praticando os 4 pilares no dia seguinte, né? Vai demorar um pouco. Mas no primeiro dia, vai funcionar 20%. Depois, com os combinados, com as práticas e o monitoramento dos combinados, vai para 30%, 35%. O dia que o clube e a classe ficarem sozinhas e se forem disciplinados, já resolve 80% do problema do diretor e do professor. E aí, depois que o clube juvenil está nos 50%, 60% de cumprimento dos 4 combinados, aí você fala assim para o clube do teatro, qual a visão do seu clube? O que é visão, Dire? A visão, Dire, o aluno, o que você quer ser daqui a 1 ano, 2 anos? O que você quer atingir? Qual é o grande objetivo? Que é a visão. Não poderia ser, por exemplo, vocês fazerem apresentar uma peça teatral no Teatro Municipal da cidade? Puxa, legal, né? Daqui 2 anos, 1 ano e meio, tá bom. Vocês não poderiam estabelecer uma meta intermediária de fazer uma peça teatral daqui 6, 7 meses para todos os pais na reunião de pais? Pô, legal, né? Bacana. Então, agora vocês façam o plano de ação. O que vocês vão fazer primeiro, segundo, terceiro, para atingir essa visão? Ou a meta, ou o objetivo intermediário. Cara, eles vão ficar preocupados em fazer isso pelo menos alguns meses. Aí você vai ficar pelo menos sossegado. Já tem disciplina e eles já estão fazendo o plano de ação. Aí ele vem, Diri, eu estou precisando aí de uma roupinha aí para fazer. Não, vocês não são autônomos? Vocês têm que ser autônomos. Vai, arruma um jeito. E aí vai. Tá? Isso é o clube juvenil. Então, tudo começa pelos 4 pilares. A prática dos 4 pilares na escola. Né? E com o aluno, o professor tem que aplicar para ensinar os 4 pilares, principalmente para aqueles mais difíceis, pedagogia da presença e educação interdimensional. Então, a escola começa com a prática, atitudes e comportamentos sustentados pelos 4 pilares, e com o aluno, e às vezes com o professor, praticar a pedagogia da presença e educação interdimensional. Se essas coisas acontecerem na escola, a escola evolui muito e rápido. Tá? Se não acontecer, o que acontece? O contrário, a indisciplina. Tanto do aluno como também do educador. Se o educador tem que praticar os 4 pilares, é ele que tem que praticar. Então, o que tem que fazer também na primeira semana ou a segunda semana de aula? Diretor, vice-diretor, reúne professores na TPC, falam assim, estudem os 4 pilares. Daqui uma semana, a gente vai fazer uns combinados, igualzinho dos alunos. O que a gente vai fazer com o professor que pratica os 4 pilares? Chamar, elogiar e registrar. O que a gente vai fazer com o professor furazóio, que não cumpre combinado? Chamar, conversar e registrar. E criar novos combinados. Tá? Agora, quem cumpre... O que é um combinado? Combinado é um contrato. Combinado é um acordo forte.
Quem pratica combinado é um cara batuta, um cara legal, um cara honesto, um cara que cumpre o que fala, é um cara ético. Agora, quem não cumpre o combinado é o contrário. Quem não cumpre combinado não é um cara batuta, não é um cara honesto, não é um cara ético. Caramba! Se você deixar pessoas na sua escola que cumprem os combinados sem elogio, não é legal. Se você deixar na escola professores, educadores que não cumprem os combinados se não fizer nada, vai dar problema, porque outros também vão começar a quebrar os combinados. E a escola vira o quê? O contrário dos 4 pilares. A bagunça, a indisciplina. Tá? Então, a gente já falou das combinados com os professores, fazer com os líderes de turma. Vamos falar dos quadrados cada um utilizando o banner? Rapidamente. Vamos falar do professor da Base Nacional Comum. O professor da Base Nacional Comum tem aqui embaixo atitudes e comportamentos sustentados pelos 4 pilares, principalmente. O que é isso? Isso é gestão em sala de aula. Então, o primeiro quadrado do professor da Base Nacional Comum é ele ter gestão em sala de aula, que é o quê? Alunos e professores praticando os 4 pilares. A partir do momento que ele tem os alunos e professores praticando os 4 pilares na sala de aula, ele vai cumprir o currículo aqui na sua aula regular. O segundo quadrado, então, é cumprir o currículo. O terceiro quadrado é o professor fazer, ou melhor, o aluno aprender o que o professor deu. Então, primeiro quadrado, gestão em sala de aula. Segundo, cumprir o currículo. E terceiro, o aluno aprender. Aluno aprender não é a mesma coisa que o professor ensinar bem. São coisas distintas. São complementares, mas são distintas. Aí, o quarto quadrado é o quê? Interação da sua disciplina da Base Nacional Comum com as aulas de nivelamento, OIE e eletivas. Tá? Interação da sua aula da Base Nacional Comum com as aulas de OIE, eletivas e nivelamento, principalmente. Aí depois você tem aqui a excelência acadêmica da sua aula e a interação com o professor de projeto de vida e o tutor do aluno. Então, o quarto quadrado do professor aqui, da Base Nacional Comum, é ele interagir o que acontece na sua disciplina, na sua aula, com o tutor para elogiar o Zezinho que está evoluindo e com o projeto de vida para o professor do projeto de vida também ajudar o Zezinho para caramba que está precisando. E o sexto quadrado é o quê? Na mesma gestão em sala de aula, fazer desenvolver autonomia, competência e solidariedade. Esses são os 6 quadrados do professor da Base Nacional Comum. Quais são os principais quadrados do professor da Base Nacional Comum? 6 principais. Qual que é o principal? Que se ele não acontecer, os demais não acontecem. Gestão em sala de aula. Porque se você tiver gestão em sala de aula, vai dar para cumprir o currículo e o aluno aprender. Se você não tem uma boa gestão de sala de aula, não vai dar para cumprir o currículo e o menino não vai aprender. Não vai dar para interagir aqui e não acontece nada para cima. Com amor se isso acontecer, tudo acontece. Com a dor, se isso não acontecer, nada disso acontece. Primeiro quadrado é esse, segundo é cumprir o currículo, terceiro é o aluno aprender e etc. Quais são os principais quadrados do PCA? São os mesmos do professor da Base Nacional Comum. Só muda, em vez de ser disciplina, é área. Qual os principais quadrados do PCG? São os mesmos do professor da Base Nacional Comum. Muda somente de disciplina para a escola, porque o professor, o coordenador geral, tem que garantir uma excelente gestão em sala de aula de todos os professores. Qual o principal quadrado do diretor? São os mesmos. Só muda o escopo. Do vice-diretor, são os mesmos. Ah, do tutor é diferente. Não, o tutor é diferente um pouquinho. Muda o quê? Em vez de ser uma boa gestão em sala de aula, é uma boa gestão na tutoria, com os 4 pilares. E, em vez de ensinar habilidades da Base Nacional Comum, vai ensinar habilidades de protagonismo. Então, os quadrados de todo mundo da escola são iguais. Muda somente o quê? Alguns conteúdos e o escopo, a abrangência. Então, quando vocês forem fazer o programa de ação, são esses 6 quadrados. Você tem que garantir. Porque se você garantir, teoricamente, que na prática é difícil, uma boa gestão em sala de aula, cumprir o currículo ao aluno aprender, automaticamente você já tem excelência acadêmica. Mas, na realidade, no mundo real, não é possível, você sabe. Então, você tem que ter nivelamento, OIE e eletivas para ajudar aqui. Aí você consegue aqui. O programa é perfeito, pessoal. Ele é perfeito.
A gente que não consegue fazer a perfeição, mas ele é perfeito. Então, por que a gente conclui que as coisas são burocráticas? Um guia de aprendizagem é burocrático, um programa de ação é burocrático, etc. Então, tem alguns porquês. E eu vou falar aqui que tem algumas consequências, umas causas que fazem com que a gente pense por que isso é burocrático, tá? Por que é burocrático? Sabe por quê? A primeira coisa que a gente precisa para fazer que a coisa não seja burocrática, ou que uma coisa boa que não seja burocrática, é a gente dar a consciência para as pessoas, seja um educador, seja um aluno, né? E o primeiro passo que a gente tem que dar essa consciência é ter uma boa definição do o quê. Uma definição que deva ser chão, que todo mundo entenda a mesma coisa. Uma definição chão é quando todo mundo entende alguma coisa, que não pode ser uma definição nuvem. O que é uma definição nuvem? Ah, tem uma nuvem lá. O que você está enxergando, professor? Ah, estou enxergando um cachorrinho. Ah, o que você está enxergando lá, outro professor? Ah, estou enxergando um elefante. Ah, o que você está enxergando? Uma girafa. Caramba, cada um que olha para a nuvem enxerga uma coisa diferente. Isso é uma definição nuvem, tá? Então, primeiro tem que ter uma definição. O que é um guia de aprendizagem? O guia de aprendizagem é um documento que estabelece quantas e quais habilidades serão dadas no bimestre. Alguém vai entender diferente? Né? Qual o principal objetivo e os seus outros dois? O principal é um só, e os outros dois principais objetivos, que principais sempre são 3, no máximo 4. Né? Não tem 20 principais. Pode até ter, mas é difícil definir prioridade desse jeito. Né? O principal objetivo do guia de aprendizagem, primeiro, é que o aluno tenha consciência que ele vai aprender. Eles têm que entender o que é uma habilidade que ele vai aprender. Então, o guia de aprendizagem, o principal objetivo é que o menino aprenda o currículo do bimestre. Tá? Quem é o principal Quem é o principal responsável pelo guia de aprendizagem? O principal é o professor da disciplina, o segundo principal, PCG na área, e o terceiro principal, PCG na escola. Quais são as principais interfaces e interações que o guia tem? O guia de aprendizagem tem uma interface de um lado com o plano de aula e do outro com o nivelamento. E também tem, depois, os dois principais são esses, nivelamento e plano de aula, e depois tem com plano de eletivas e com plano de OE. Qual o principal indicador do guia de aprendizagem? São dois. Os dois principais. O primeiro é quantos por cento foi cumprido do currículo, foi ensinado. E quantos por cento foi aprendido. Quantos alunos aprenderam? Qual o percentual? Então, são essas as definições que a gente tem que ter de um instrumento, seja um guia de aprendizagem, seja um programa de ação, né? Por que é um aí as mesmas perguntas têm que ser respondidas para o programa de ação, né? A segunda causa, então a primeira causa que as pessoas acham as coisas burocráticas é não ter a consciência exata do que é aquilo. E para ter essa consciência, você tem que ter resposta para essas 5 perguntas. A segunda causa que faz com que a coisa fique burocrática na escola, existe muito isso, pessoal, de novo, não sou eu que estou falando o que eu acho, é o que eu vejo, que vejo e constatei e foi evidenciado para mim. É passar tarefa mais do que necessário. Precisava passar 5, passaram 20. Escrever mais do que necessário. Dava para escrever em 2, 3 sentenças, se escreveu em uma página. Falar muito do que a mais do que é necessário. Pedir e exigir muito além do que é necessário. No final das contas, qualquer comanda, qualquer documento, qualquer estabelecimento, qualquer meta, qualquer expectativa, qualquer demanda que você pede, tem que ser smart. Tem que ser smart. Smart não é aquilo que a gente passa na unha, não, tá? Smart significa o quê? Específico, mensurável, atingível, relevante e com tempo determinado. Tem que ser smart. Tem uns 4 vídeos lá, 3 pelo menos, que fala de smart, tá? O terceiro tipo de causa. Então, o primeiro tipo de causa é não ter a consciência, o segundo é exigir demais além do que precisa, e o terceiro tipo de causa. Esse terceiro tipo de causa, a gente tem que levar em consideração que os dois de cima já foram eliminados, tá? Foi dada boa consciência, foi feita uma demanda smart. O pessoal entendeu o que é. Aí, esse terceiro,
essa terceira causa é a resistência ao novo. A resistência em fazer diferente do que sempre fez. Pô, o cara tem a consciência, entendeu o significado daquilo e ainda resiste em fazer. Tá? Isso é difícil, cara. Veja lá o vídeo Copo Cheio. Esse artigo eu escrevi em 2013, porque o lugar para ter gente copo cheio, né, é na escola. Copo cheio é aquela pessoa que acha que... resistente, vai. Não vou falar muito agora, porque senão eu começo a falar e não paro, mas copo cheio é a pessoa resistente a fazer coisas novas e fazer diferente do que sempre fez. Tá? Exemplos de documentos que a gente acha burocrático. Programa de ação. Programa de ação é um documento que estabelece as suas principais atribuições, principais responsabilidades que você tem que desempenhar na sua escola, com as ações que você vai fazer e com as metas. E esse documento estabelece isso que você valida com o seu superior, com o seu diretor, e esse documento vai ser utilizado para você fazer avaliação de desempenho durante o ano e no final do ano. Aí depois vem o bônus ou não para você. Então, o programa de ação é um documento que vocês precisam fazer urgente, cara. Eu já falei quais são os 6 quadrados, agora vocês se viram. Por quê? Tem que saber o que é a sua principal atribuição e as outras 5. Isso vai ser utilizado no seu dia a dia para você se autodesenvolver e no final do ano vai ser feita a avaliação. Tá? Guia de aprendizagem, eu já falei. O guia de aprendizagem, o primeiro é difícil fazer, mas precisa fazer. Vai ficar 50% bom, depois vai para 55%, 60%. Por quê? Porque o guia de aprendizagem, depois de 60% a 70% ele pronto, ele já está pronto. Aí vem um professor novo na escola e fala, guia, professor, segue esse guia aqui, ó, já está 70% bom. Se quiser melhorar, mas já está 70%. Não, esquece isso daí que eu vou fazer do meu jeito. Não. Se você não tiver guia de aprendizagem, cada professor vai dar a aula que ele quer. Coisa que ele fazia lá na aula regular, na escola regular. Na escola P, não. Tem que cumprir o currículo. Tem que aprender o currículo. E tem que ter um guia com as atividades, etc, etc. Tem que ter um guia. É burocrático? Ou você vai deixar cada um fazer o que quer? Vindo da escola regular? Não dá certo. Agenda da escola. 90% das escolas que a gente vai não tem agenda. O que é uma agenda? Define as principais atividades relevantes da escola. Né? Define as principais atividades relevantes que cada educador faz. Cada classe faz. O guia, a agenda, a classe tem que ter um guia. Porque se tem um guia, o professor está marcando prova lá, 10 professores marcando a mesma semana 10 provas, aí, dá para flexibilizar um pouquinho, que já tem 3 provas agora, né? Acho que voltou, né? Parecia que estava fora do ar. Então, a classe tem que ter uma agenda. O aluno tem que ter uma agenda. Agora, se não tem uma agenda, o que acontece? Você é chamado numa hora que você está lá compenetrado, vem cá, professor, pô, não dá para ir agora, eu estou fazendo. Não. Você não tem agenda. Aí o diretor está fazendo uma reunião lá, chamou 10 pais de alunos e tal, aí chega alguém, diretor, você tem que estar lá, mas não tem agenda, como é que eu vou saber que você ia fazer isso? Você chama qualquer um e todo mundo briga com você, não tem agenda. Então, uma escola, para começar a ficar organizada, precisa ter uma agenda. A escola, a equipe gestora, diretor, vice-diretor, PCG, PCA. O professor, professor, me ajuda aqui, o PCA, me ajuda aí que eu estou tão desorientado aqui. Deixa eu ver sua agenda para ver. Não tem agenda. Eu falei, como é que eu vou te ajudar se você não sei o que você está fazendo, cara? Então, se não tem agenda, também, cada um faz o que quer. E cada um fazendo o que quer, porque a agenda é um combinado. O guia de aprendizagem é um combinado. O programa de ação é um combinado. Se não tem combinado, o que acontece na escola? Tem lá uns 4 vídeos de combinado. Se não tem combinado na escola, cada um faz o que quer. Cada um faz o que quer sem se importar com o outro, que isso é um problema sério. No começo, principalmente, dá problema. Tá? Estou correndo um pouquinho, porque senão a gente vai ficar aí muito tempo, né? Então, dica. Quando alguém pedir alguma coisa e você achar que esse documento ou essa atividade é burocrática,
Você pergunta assim, o que é isso que você está me pedindo? Tem que ser smart, tem que ser chão. Me explica o que é. Qual o principal objetivo disso? Qual o segundo principal objetivo? Né? Quem é o principal responsável para fazer isso? Sou eu mesmo? Tem certeza que sou eu que tenho que fazer? Eu sou o principal guia de aprendizagem? É. Programa de ação também. Mas isso aí acho que não é meu, não, hein? Isso aí acho que é do PCG, não é não? Vamos ver, vamos conversar e vamos alinhar. E começa por aí, pessoal. Qual a principal interface que isso tem com outra metodologia ou outra função? Interface é encostar, entregar uma coisa. Interação tem lá também um vídeo. Interface é interação, tá? E a interação é fazer junto. Qual o principal indicador e qual o segundo principal indicador? Também tem que ter. Agora, a gente está finalizando, tá, pessoal? Essa lógica dessas 5 perguntas vale para qualquer tipo de formação, seja pequena, média ou grande a formação. Você vai dar a formação de alguma coisa, tem que definir o que é numa maneira chão. Você não pode definir uma coisa de maneira nuvem, né? Cada um entende uma coisa. E teste. A hora que você faz uma formação, pergunta: o que você entendeu, o Zezinho, aluno ou professor? O que você entendeu? Se todo mundo falar a mesma coisa, a turma entendeu o que é aquilo, um guia, um programa de ação, né? Um acolhimento. Agora, qual o principal objetivo disso? Disso que você vai me ensinar? Responde, ok. Quem é o principal responsável? Quais são quais as interações e quais são os indicadores? Formação tem que ter isso, cara. Porque muitas formações que a gente entra. O que você aprendeu hoje, hein? Hã? O que foi dado? Mas define o que é isso. Não sabe. Das duas, uma, ou o cara não falou, ou você não prestou atenção. Mas formação, PCGs principalmente, PCAs que são educadores, são formadores. Toda a formação sua tem que ter o quê? Principal objetivo, principal responsável, principal interface de interação e principal indicador. Se não tiver isso, não é formação. Aí é outra coisa. É mais sensibilização, mas não é formação. E já queria falar 2 coisas para finalizar, pessoal. Vamos lá. O PEI tem 4 grandezas, né? O PEI tem 4 grandezas. O PEI tem protagonismo, projeto de vida, excelência acadêmica e tutoria. Tudo gira em cima dessas 4 grandezas. Qual delas é mais importante? Se a gente olhar com enfoque no resultado, o mais importante é o protagonismo, que é o resultado final. Então, a gente tem o objetivo final, fazer com que o aluno se transforme em jovem protagonista. Agora, se a gente falar na causa, que é aquilo que precisa acontecer, porque se não acontecer, as demais coisas não acontecem, é projeto de vida. Então, o menino precisa ter sonho para ter disposição para acordar e para estudar. Então, a primeira coisa que é mais importante que você tem que construir é aquele sonho e ter um projeto de vida. A segunda grandeza mais importante é a tutoria, porque tutoria é que faz que o aluno sonhe e também busque a excelência acadêmica e o protagonismo. Então, o tutor é o principal responsável na escola para fazer o sucesso do aluno acontecer. Por quê? Porque é o único que tem uma relação de 1 para 1 para lidar com o aluno. E a terceira grandeza mais importante, que é uma consequência dessas duas. Não estou falando que é menos importante, mas é a consequência dessas outras duas, que é a excelência acadêmica. Então, tendo um projeto de vida, o aluno vai querer estudar, tendo um tutor para ajudar, vai ajudar também na excelência acadêmica. E, consequentemente, quando você tem essas 3 coisas, o terceiro, o último, que você precisa fazer o aluno virar o quê? Autônomo, competente e solidário. Então, essas 3 grandezas. Só queria falar uma coisa. Antes do aluno sonhar, quem tem que ter um sonho é o educador. O educador tem que ter um sonho. Sugiro para os vice-diretor e diretor fazer um painel no meio do pátio, que cada educador da sua escola coloque o teu sonho lá com algumas ilustrações para representar o teu sonho. E, na medida do possível, o professor tem que falar do seu sonho na sala de aula. Para quê? Para influenciar os alunos a ter sonho. Se você não tem, como é que você quer que o outro tenha? E, por último, para finalizar, que isso aí pode ser um assunto para outro dia, né? A gente tem 4 aulas da Base Nacional Comum. A gente tem as aulas regulares,
a gente tem as aulas de nivelamento, as aulas de orientação de estudo e as aulas eletivas. Só falando da causa principal. Qual dessas 4 aulas que precisam acontecer para as demais acontecerem bem? Qual dessas 4 precisa acontecer bem para as demais acontecerem bem? É nivelamento. Por que nivelamento? Porque se eu não recuperar os alunos naquelas habilidades estruturantes de anos anteriores, não vai aprender o currículo na aula regular. Então, o aluno, o professor, precisa ajudar o aluno a superar suas defasagens estruturantes de anos anteriores para ele poder aprender as habilidades na aula regular. Se ele não superar aquelas habilidades estruturantes, que são pré-requisitos daquelas habilidades que serão ensinadas na aula regular, o aluno não vai aprender. Então, qual é a segunda aula mais importante nessa sequência de causa e efeito? É o quê? Aulas singulares. E tem que aprender o currículo. E a terceira, OE, porque OE tem que ajudar a aprender também as habilidades de anos atuais. E OE tem que recuperar as habilidades não adquiridas nas aulas singulares. E eletiva, não que seja a última por conta, não, a eletiva também é um potencial de aprendizado, pelo que ela é. Então, a eletiva tem que fazer o quê? Ajudar o menino a estudar naquilo que ele precisa, para ele atingir o seu projeto de vida. Então, pessoal, a gente já falou mais de 1h e pouco, então a gente encerra agora, nesse momento. E agradeço de novo o convite da Gisele e da Josimeire para a gente fazer essa live. E a primeira vez que eu faço uma live, então acho que pequei em algumas coisas, desculpem. E quem sabe, se elas me convidarem de novo para fazer uma outra live, a gente pode fazer aí, né? Então, se vocês quiserem alguma coisa, alguma observação, mandem aí no meu Messenger e aí eu tento responder na medida do possível, tá bom? Eu agradeço mais uma vez, Gisele, Josi, por esse convite, por essa oportunidade, e quem sabe a gente venha fazer outras lives por aí, tá? Boa noite para todo mundo, bom trabalho, vamos superar essa fase, logo, logo a gente vai estar de volta nas escolas, né? Tá bom? Um abraço a todos, tchau.